Deus seja louvado em tudo. Glorifico a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar fazendo uso das Escrituras Sagradas. Glorifico a Deus pela vida dos nossos bispos, Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila Ferreira. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, Pastor Eduardo Souza. E é uma honra ser pastoreado pela vida do Pastor Eduardo, um grande homem de Deus, um homem exemplar, um homem que fica até difícil pregar nesse altar, um homem que tem tantas mensagens e revelações de Deus. Mas louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor também, pastor Tiago Dantas, um homem que tem estendido a mão pelo nosso ministério. Glorifico a Deus pela vida da sua esposa, a pastora Viviane, pastor Márcio, um grande amigo. Deus te abençoe grandemente, sua família. Está aqui também minha esposa, que está sempre conosco, a irmã Paloma. E eu tenho muitos amigos nessa casa, irmãos. Não vai dar nem para falar de todos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Nós vamos ler o versículo de número 10. E logo depois do versículo 10, vamos ler o versículo de número 19 em diante. Se tiver o moço do teclado, eu esqueci o nome dele, para dar uma ajuda para nós. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 10. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: tornaram, pois, os discípulos para onde? Para glória a Deus. Versículo de número 19. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas. Em outras traduções está como trancadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não me viram, mas creram. Glórias a Deus. Nós vamos ler somente mais 3 versículos. Neste mesmo livro, um capítulo à frente, versículo 15 ao 17. Capítulo de número 21, versículo 15 ao 17. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão,
filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Você pode se assentar, adorando a Deus. O ministério de Jesus, ele começou a ser exercido em sua plenitude quando Jesus Cristo estava por cerca dos seus 30 anos de idade. Cristo, ele começa a caminhar por um lugar chamado Mar da Peira, ou também chamado de Mar de Tiberíades, ou também chamado de Mar da Galileia. E Cristo, quando está caminhando pelo Mar da Galileia, ali ele avista dois homens, um por nome de André e outro por nome de Simão, chamado Pedro. Eles estavam lançando as redes nas águas. Cristo se aproxima e diz, venha após mim, me siga, porque eu farei de vocês pescadores de homens. A partir daquele momento, começa-se ali uma grande chamada ministerial. Cristo, ele reúne toda a sua assessoria apostólica, os 12 discípulos. E esses homens, eles desfrutam do melhor de Cristo e do melhor momento da vida deles. Eles aprendem sobre o evangelho do reino. Eles aprendem sobre o que é servir a Deus de verdade. Estes homens, eles começam a presenciar milagres extraordinários. Eles começam a ouvir palavras a qual nenhum filósofo grego, nenhum homem daquela história, nenhum homem daquele tempo, nenhum fariseu havia falado. Eles começam a desfrutar dos melhores momentos da sua vida. Agora, estes 12 homens, a qual são discípulos, eles se formam dentro de 3 anos e meio e chegam a ser chamados de apóstolos. A Bíblia diz que no findar desses 3 anos e meio, Cristo Jesus, ele toma a maior atitude de amor. Cristo, ele se entrega na cruz do Calvário por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados. Só que a Bíblia diz que depois que Cristo Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário, ao terceiro dia, Cristo, ele ressuscita. E quando Cristo, ele ressuscita no terceiro dia, acontece um fato muito marcante. A Bíblia diz que uma mulher por nome de Maria Madalena, ela sai de manhã, ainda de madrugada, e ela vai até o sepulcro aonde Cristo jazia. O lugar do sepulcro, o jardim do sepulcro, ele ficava próximo ao Gólgota. E quando Maria Madalena ela chega até o sepulcro, ela vê que havia alguma coisa de errado ali. Ela vê que a pedra que tampava o sepulcro havia sido removida. E quando Madalena ela olha e vê que havia alguma coisa de errado, ela não entrou para dentro do sepulcro. Ela não quis mexer, ver o que estava acontecendo. Ela não teve essa curiosidade. Mas a Bíblia diz que ela foi aonde estavam os discípulos, na casa aonde estava Pedro, João e Tiago. Quando eu olho para a atitude de Maria Madalena, aqui eu noto, irmão, algo muito bom. Que infelizmente existem pessoas que quando vê alguma coisa de errado, ele quer mexer com coisa errada, quer tocar em coisa errada, quer se envolver com coisa errada, mas Maria Madalena não. Ela sabia que existia uma autoridade sobre a vida dela. Ela sabia que existia uma liderança sobre ela, então ela foi até Pedro e os discípulos para falar com eles. Só que quando ela chega na casa e ela encontra os discípulos cabisbaixo, de luto porque o mestre havia morrido, ali Maria Madalena explica o que havia acontecido. Quando Pedro e João ouvem, eles deixam os discípulos na casa e vão correndo até o jardim do sepulcro, aonde Cristo jazia. Só que o texto bíblico nos diz que João, ele se apressa mais do que Pedro, e ele chega primeiro no lugar do sepulcro. E ele vê que a pedra havia sido removida,
e dentro do sepulcro ele não entra, mas pelo lado de dentro, os lençóis que envolviam o corpo de Cristo estavam caídos no chão. Só que Pedro ele chega depois, e quando Pedro ele chega, ele também vê na porta do sepulcro, pelo lado de dentro, os lençóis que envolviam o corpo de Cristo, enrolavam o corpo de Cristo, estavam no chão. Só que Pedro agora ele entra para dentro do sepulcro, analisa o cenário, e ele vê que o lenço que estava envolto à cabeça de Cristo, estava dobrado em um canto à parte, representando dentro da cultura judaica, que aquele que dobrou o lenço, aquele que enrolou o lenço, com certeza iria voltar. Ora, a partir daquele momento, o texto nos fala que João e Pedro, um olha para o outro, e ali o texto bíblico, ele nos narra que eles creram. Como pode? Um lugar de morte, um lugar de sepulcro, mas isso não impedia a fé daqueles homens. Eu quero dizer para você, que independente da situação que você venha estar vivendo, independente do lugar que você venha estar, isso não pode limitar a tua fé. Isso não pode querer impedir de você crer que Deus, ele pode realizar um milagre na sua vida. A partir daquele momento, os discípulos que foram correndo para o sepulcro, agora eles voltam andando, tranquilo, até a casa onde estavam os outros discípulos. E Maria Madalena? Maria Madalena, ela fica pelo lado de fora, no jardim do sepulcro, chorando copiosamente, chorando, se compadecendo do seu mestre. Só que Maria Madalena, depois de alguns momentos, depois de algumas horas, ela resolve entrar para dentro do sepulcro. E quando Maria Madalena, ela entra para dentro do sepulcro, o texto nos fala que ela viu dois homens, todo de branco, um à cabeceira onde Cristo jazia e outro aos pés. Ela não viu ninguém entrar e ninguém sair, depois que Pedro e João, eles saíram dali. Mas agora ela vê dois homens lá dentro do sepulcro, todo de branco, um à cabeceira e outro aos pés. E aqueles homens já logo falam para ela: mulher, por que choras? Aleluia. Ela tenta se explicar, e ela fala: o meu Senhor estava aqui, o corpo dele estava aqui, agora não está mais. E ali ela ouve uma terceira voz por detrás dela, e diz para ela: mulher, por que choras? Naquele momento, ela não quis nem se virar para ver quem era. E o texto nos diz que ela pensava ser o hortelão, o jardineiro. E ela começa a chorar e dizer: mestre, Senhor, se você souber onde está o corpo do meu Senhor, me fala que eu mesmo eu vou lá buscar, porque eu quero estar com ele. Só que essa terceira pessoa que chama ela de mulher, agora chama ela pelo nome e diz: Maria, Maria. Sem antes dela virar, ela já grita e diz: Rabone, que a palavra rabi no hebraico significa mestre, mas a palavra Rabone significa meu mestre. Maria, ela reconhece a voz de quem estava chamando ela. Ei, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que infelizmente existe 3 vozes que atuam na igreja. E quando eu falo de igreja, não falo dessa igreja local, mas falo da igreja como um todo, a igreja em todo o Brasil. Existe 3 vozes que atuam na igreja, e a primeira voz que atua na igreja é a voz do diabo, a voz que vem trazendo fofoca na igreja, a voz que vem trazendo contenda na igreja, a voz que vem trazendo rebelião na igreja, divisão na igreja, trazendo confusão no meio da igreja. Ei, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 10, que o diabo usou a boca até do próprio apóstolo Pedro. Mas também existe uma segunda voz que atua na igreja, e essa segunda voz que atua é a voz do homem. Homens que pregam na emoção, homens que pregam na carne, homens que pregam fora da direção de Deus, homens que profetizam sem Deus estar mandando profetizar, homens que revelam aquilo que Deus nunca revelou. Mas só que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 10, e Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, e essa é a terceira voz. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido, porque elas conhecem a minha voz. O que é isso? Discernimento. Quem conhece a voz de Deus, sabe quando Deus está falando, sabe quando o homem está falando, sabe às vezes quando até o diabo está usando alguém. A Bíblia diz: quem tem
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: a voz de Deus vai ecoar nessa manhã no teu coração. A voz de Deus vai declarar algo sobre o teu coração, porque a palavra de Deus é decreto, a voz de Deus é decreto. Deus tem um decreto do céu para a tua vida, aqui por essa manhã. Naquele momento, irmãos, Maria Madalena, ela quer abraçar a Cristo, porque coisa boa está onde Jesus está. Mas só que Cristo fala para ela: Maria, não me detenhas, porque eu tenho que ir para o meu Deus, que é o vosso Deus. Vai e avisa aos meus irmãos que eu estou indo para o meu Pai, que é vosso Pai, que é o meu Deus, que é o vosso Deus, mas que eu irei ter com eles. Maria chega animada dentro da casa, ela chega entusiasmada. E os discípulos falam: Maria, o que está acontecendo? Eu vi o Senhor, e Ele falou comigo, e Ele disse que vai ter com vocês também. Ele vai se manifestar, Ele vai aparecer para nós. Os discípulos ali animados, mas falou: calma aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E antes do cair da tarde, o texto bíblico diz que as portas estavam fechadas. Os discípulos estavam com medo, devido à fúria dos fariseus, dos escribas, que ocasionaram de levar Cristo para a cruz. Agora eu queria acabar com aquela religião, aquela igreja que estava nascendo, chamada O Caminho. Eles queriam acabar com os principais da igreja, queriam matar os discípulos também. Eles estavam lá dentro da casa com as portas fechadas, trancadas, um sentimento de medo e principalmente um sentimento que é o pior de todos os sentimentos. Eles estavam sentindo a dor da perda. Não existe sentimento pior do que a perda, irmãos. A perda é o pior de todos os sentimentos. Você pode perder dinheiro, você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder bens materiais, mas quando você perde alguém que você ama, não tem coisa pior do que isso. Ei, aqui eu entendo, valoriza essa pessoa que você tem do seu lado, enquanto ela está por perto. Valoriza tua esposa, valoriza teu marido, valoriza teu casamento, valoriza teus parentes, valoriza teu filho, valoriza tua família. Valoriza as pessoas que você ama, enquanto elas que estão do seu lado, porque depois que elas falecem, não adianta mais nada. Aleluia. E por que não falar? Valoriza a presença do Espírito Santo, porque estamos vivendo numa geração que tem perdido o temor. Não se tem mais temor em muitos lugares por aí. As pessoas saem pecando à torta e à direita e esquecem que dentro dela existe a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, irmãos, aleluia, aleluia, a presença do Espírito Santo está muito forte aqui nesse lugar. Naquele momento, as portas fechadas, os discípulos com medo e um sentimento de perda. Se nós analisarmos, este é o cenário da nação brasileira. Se nós analisarmos, esse é o cenário do mundo. Um cenário de portas fechadas. Nunca se viu tantas empresas que vieram à falência devido à quarentena e essa pandemia que foi ocasionada por esse vírus que acometeu o mundo, chamado Covid-19, o coronavírus. E por que não falar de tantas igrejas que infelizmente estão com as portas fechadas? Igrejas que não aguentaram pagar o aluguel, igrejas que não suportaram essa quarentena, essa pandemia, igrejas que ainda não abriram as portas, porque o maior público da igreja é de pessoas de maior idade ou também da classe de risco. Estamos vivendo um momento de portas fechadas, onde tem empresas que não vão contratar mais ninguém no próximo semestre de 2021, porque vai sofrer o reflexo da quarentena e do ano de 2020. Um cenário de portas fechadas, e por que não falar um cenário de medo? Infelizmente, tem pessoas ainda na classe de risco, que não querem sair de casa mesmo numa quarentena flexível, porque sabe que se for acometido desse vírus, talvez não vai ter chance.
E o pior, você nunca viu nas mídias sociais, nos status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, pessoas colocando tanta dedicatória de pessoas que elas amavam que vieram a falecer por esse vírus. Você nunca viu tantas postagens de dedicatórias de homens famosos, mulheres famosas, pessoas familiares, porque perderam um ente querido que infelizmente foi acometido por esse vírus chamado Covid-19, o coronavírus. Só que o texto bíblico nos diz que mesmo em meio às portas fechadas, um sentimento de medo e um sentimento de perda, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele entra dentro da casa, aleluia, e ele diz para todos os discípulos: paz seja convosco. Eu vou repetir aqui para você. Jesus, ele disse para os discípulos: a minha paz seja sobre a vida de vocês. Talvez quando você entra dentro de um ônibus de viagem, você não conhece o motorista, e você entra, senta no ônibus, e você vai tranquilo até a rodoviária. Quando você entra dentro do aeroporto, entra dentro do avião, você não sabe nem quem é o piloto, você não sabe se ele está bem, você não sabe se ele está mal, você não sabe se ele é novo de carta, se ele é experiente, inexperiente, mas você entra dentro do avião, e você vai dormindo tranquilo, a milhares de pés de altura, e você chega até o outro aeroporto tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus está dizendo: você me conhece, você sabe quem eu sou, você conhece a minha voz, você sabe o que eu tenho na sua vida, e eu vim aqui para te dizer: eu entrei nessa casa para falar com você. Ei, a paz eu estou declarando sobre a sua vida, porque só conhece e dá valor à paz quem já passou por tempestade, quem já passou por tormenta, quem já passou por momentos de aflição, quem já passou por momentos que só Deus sabe a angústia, a dificuldade. Mas quando a paz chega, ela coloca tudo no lugar. Quando a paz chega, ela traz a tranquilidade, o sinônimo de que tudo está resolvido. Deus está dizendo: a minha paz é sobre a tua família, a minha paz é sobre a tua empresa, a minha paz é sobre o teu ministério, a minha paz é sobre você. Eu estou colocando tudo no lugar. Receba a minha paz, receba a minha paz, receba a minha paz. Aí Jesus, irmãos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando a vós. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: você pode estar no meio de uma quarentena, mas aonde você estiver, você é portador e portadora da minha presença. Aonde tem pessoas morrendo necessitadas de Cristo, sem conhecer a Jesus, eu derramei autoridade sobre você. E não precisa de faculdade de teologia, não precisa ter cargo na igreja, não precisa de nada disso. Só precisa você abrir a boca, que eu vou encher com as minhas palavras, porque você é portadora, portador da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Ele é contigo. Aonde o diabo está falando: vai morrer de depressão, vai morrer dentro de casa, Deus está te dizendo: vai e diga que eu amo, que eu tenho uma obra, que eu tenho uma chamada, porque através de ti eu vou fazer coisas maravilhosas. Ai, Jesus. Mas Cristo, ele fala para os discípulos: olha aqui, sente aqui as minhas mãos, sente aqui os cravos que foi por você na cruz do Calvário. Sente. Você consegue sentir? Os discípulos tocavam e via que era o mestre. Calaxerebaraia. Aí o mestre fala: calma aí, que agora eu tenho um presente para vocês. Calma aí, que eu tenho uma bênção para vocês. E qual é? Pega aí, ó. E o texto diz que soprou sobre eles o Espírito Santo. Mesmo no meio de uma situação de medo, mesmo com as portas trancadas, mesmo com um sentimento de perda, Jesus falou: eu trouxe vocês aqui, eu estou aqui nessa casa para encher vocês com a minha presença. Sabe por quê? Neste momento que o mundo está vivendo, o que vai fazer você vencer é a minha presença. O que vai fazer você suportar as dificuldades é a minha presença. O que vai fazer você sentir o renovo, força, vigor é a minha presença. E hoje, nessa manhã,
A minha presença te renova, a minha presença te restaura, a minha presença veio aqui nessa manhã para dizer para você: eu estou contigo até o final. Eu estou contigo até o final. Ei, eu não sei você, mas se você estiver sentindo a presença do Espírito Santo, dá um sinal de adoração, dá um sinal. A presença de Deus, irmão, aleluia, ela é diferente. Aleluia. E naquele momento, Jesus Cristo se ausenta. Passa-se alguns dias, os discípulos estão reunidos. E ali se ouve na porta. Quando Pedro abre, Tomé: ô varão, senta, fica à vontade. Tomé, ele entra, ele pensa que vai encontrar todo mundo triste, de luto, porque Jesus morreu. Ele olha, analisa o cenário, ele avista os irmãos, aí ele vê, calma, não, tem alguma coisa estranha aí. João e Tiago estão dando glória a Deus. Ele olha para as irmãs, não, Maria Madalena, a mãe de Jesus, também, louvando e glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não, tem alguma coisa estranha aí. Não, tem alguma coisa estranha. Ele fala, calma aí, eu vou dar uma olhada de rabo de olho para ver se é isso mesmo. Aí ele olha e fala, não, tem coisa errada aí. Porque adorador é assim, irmãos. Mesmo na prova, mesmo na luta, ele não murmura. Mesmo na dificuldade, mesmo na provação, está na fornalha, mas não murmura. Está na cova de leões, mas está dando glória. Está no deserto, mas está adorando. Aí ele falou, não, tem coisa errada aqui. O que está acontecendo aqui, Pedro? Conta para mim, o que está acontecendo aqui? Aí Pedro fala, calma aí, varão, você não está sabendo o que aconteceu. Você não estava onde? Não estava aqui na casa quando Jesus Cristo veio. Derramou a paz, colocou tudo no lugar. Tirou a angústia, tirou a mágoa, tirou o rancor. Ali ele deu autoridade sobre nós, mesmo sem nós merecer. E ainda soprou o Espírito Santo. Nós sentimos o renovo de Deus. Você não estava aqui, porque se você tivesse, você ia ver. Aí Tomé tem a capacidade de dizer para Pedro, eu não acredito. Eu só acredito se eu mesmo ver e tocar nas mãos do mestre e sentir os cravos que transpassaram tuas mãos. Se eu sentir que é ele mesmo e ver com os meus olhos, aí eu vou acreditar que é o mestre. Pedro ficou em silêncio, irmão, não quis nem debater. Sabe por quê? Vai ter momento que a vontade carnal vai vir, você vai querer se justificar. Mas Deus está falando, não, fica quieto. Fique em silêncio. A mão vai coçar, você fala, não, guarda a mão. Sabe por quê? O braço de Deus e a boca de Deus é mais forte que a tua. É Ele que te justifica, é Ele que te honra, é Ele que peleja por você. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Fica e acalma teu coração, fica tranquilo, porque a boca de Deus está falando aquilo que você não pode falar por você. A boca de Deus sussurra nos ouvidos, a boca de Deus prepara o ambiente e decreta o teu milagre. Aí passa 8 dias. Aí depois de 8 dias o texto é sucinto em dizer que as portas estavam novamente fechadas. Os discípulos dentro de casa. E o texto diz que Jesus, ele chega e se apresenta no meio deles. Parece que esse negócio de meio é coisa de Cristo. Cristo gosta desse negócio no meio. A Bíblia diz que ele estava na cruz do meio, onde tinha 2 ladrões, um em cada lado, e ele estava no meio. O texto bíblico nos diz que aonde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará no meio.
Eu quero dizer uma coisa para você, sabe por que teu casamento está de pé? É porque Jesus está no meio. Sabe por que teu ministério está de pé? É porque Jesus está no meio. Sabe por que tua vida financeira, material, tem providência de Deus? É porque Jesus está no meio. Sabe por que você está aqui hoje? É porque Jesus está no meio da tua vida. E ali, irmãos, ele disse para os discípulos: Shalom Adonai, paz seja convosco. E naquele momento, quando Tomé vê que é Jesus, Pedro e João, um olhar para o outro e fala: vai ter congresso aqui hoje de novo. Mas Jesus fala: não, hoje eu vim aqui para tratar com Tomé. Tomé, vem porque eu quero tratar com você. Vem aqui, Tomé, vem. Tomé já vai se ajoelhando e falando: Senhor meu e Deus meu. Aí Cristo fala: não, Tomé, agora não. Agora que você está me vendo, você crê? Eu quero que você creia mesmo com as portas fechadas. Eu quero que você seja crente quando você vê algum familiar seu indo para o leito. Eu quero que você seja crente e creia quando tudo diz que não. Eu quero que você seja crente quando as improbabilidades. Eu quero que você seja crente quando a situação estiver caótica, ruim. Eu quero que você seja crente, Tomé, quando as situações vierem contrárias à sua vida. Eu não quero que você seja crente quando o milagre estiver às portas. Eu quero que você seja crente na escassez. Eu quero que você seja crente na dificuldade. É esse momento que eu quero que você seja crente, porque quando tudo estiver fácil, é fácil ser crente, mas eu quero que você seja crente quando tudo estiver difícil, Tomé. Jesus estende as mãos para Tomé. Aleluia. Quando Tomé pega na mão de Jesus, ele sente os cravos. Calaxerebaraia. E ali Tomé, depois de ter ouvido a repreensão, ele já queria soltar a mão de Cristo, porque tem gente que é assim, ele não aguenta ouvir a correção divina. Mas a Bíblia diz que aquele que rejeita a correção não é filho, é bastardo. E ali Jesus fez que nem os baianos, eu acredito. Sabe quando dá aquela arrochada, aperta mais um pouquinho e fala: não, você não vai escapar agora não, você vai ficar mais um pouquinho. Vem mais um pouquinho para cá, vem, Tomé, vem. Eu tenho um negócio para falar para você olhando no teu olho. Porque tem gente, irmão, que não consegue olhar nos olhos das outras pessoas. Pessoas sem caráter, pessoas falsas, não conseguem olhar nos olhos uma das outras. E ali Jesus, irmãos, ele diz olhando para Tomé: Tomé, bem-aventurado aquele povo na Debras Bom Retiro, que não me viu, igual você me viu, não me viu, mas eles creram. Aqui, irmãos, há uma linha teológica que acredita que talvez João escreveu alguma coisa a mais, ou talvez errou na escrita. Que talvez Jesus falou algo de alguma forma alegórica. Por quê? Porque se compararmos a vida de Tomé e a vida da igreja da última hora, nós vamos notar uma grande lacuna, uma grande diferença. E qual diferença? Aqui quando Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram, Jesus está dizendo para Tomé: Tomé, você me viu. Tomé, você teve o privilégio de me tocar com tuas mãos. Você me sentiu com tuas mãos. Aqui ninguém tocou em Jesus com suas próprias mãos. Tomé, você ouviu a minha voz com teus ouvidos. Aqui ninguém ouviu a voz de Jesus com seus ouvidos físicos, carnais. Você está ouvindo a minha voz, o meu timbre de voz por esse microfone, mas você nunca ouviu a voz de Jesus como ela realmente é. Tomé, ele teve o privilégio de poder contemplar Cristo, olhando ele, vendo ele com teus olhos. Tomé sabia como era o cabelo de Cristo, a pele de Cristo, o porte físico de Cristo, o andar de Cristo. Você nunca viu Cristo Jesus com os seus próprios olhos, mas Tomé, ele tocou, Tomé, ele viu, Tomé, ele ouviu, Tomé, ele sentiu. Agora você que nunca sentiu, nunca tocou, nunca ouviu, nunca viu, Jesus está dizendo: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. E a palavra bem-aventurado no original do grego significa marcários, feliz daquele, melhor do que quem, melhor do que outrem. Jesus estava dizendo para Tomé: mais feliz do que você, melhor do que você, é aqueles que não me viram, não me tocaram, não me sentiram, mas creram. E se nós analisarmos, irmãos, existe uma geração de Tomé no meio de nós.
E que geração é essa? A geração do evangelho artificial. Como assim, Gabriel? A experiência que Tomé ele tinha com Cristo era uma experiência que ele só sentia Cristo de fora para dentro. Aonde ele tinha que tocar, aonde ele tinha que sentir, aonde ele tinha que ver. Mas o texto bíblico nos diz que o justo viverá pela fé. Só que você que está aqui nessa manhã, você é diferente. E sabe por que você é diferente? É porque a experiência que você tem com o seu Jesus é real, pura e genuína. Porque nos seus piores momentos, pela pessoa do Espírito Santo, quando você dobra teus joelhos ou quando você levanta suas mãos em adoração, ali você não sente Jesus igual Tomé sentiu, mas você sente o coração arder. Às vezes alguns sentem até um arrepio, sente uma sensação diferente, e automaticamente você sabe que não é o pregador que está pregando, não é o pastor que está pregando, não é nenhum artista gospel, não, mas você sente que é a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus. Você sente Jesus de uma forma diferente pela pessoa do Espírito Santo. Ei, você ouve a voz do Mestre, não igual Tomé ouviu, mas quando essa palavra é pregada, você sabe muito bem quando o teu Jesus está falando com você. O que é isso, Gabriel? É intimidade. O que é isso? Intimidade. Você sente, você ouve, você sabe quando o teu Deus está falando com você, e Deus está falando para você: ei, eu conheço o teu particular comigo, eu conheço o teu particular comigo. E porque você tem um particular comigo, eu vim aqui nessa manhã se manifestar para você. Aleluia. Aleluia. Abre as tuas mãos em posição de receber. Calachando orebaraia. Alabacá, xerebaruia, checande lebaceia. E o teu Deus manda eu te dizer: xerecalabaracei, cando lebai. Alamantou que la siriando. Ei, quem não está na casa não vai entender o que Jesus está falando na casa. O teu lugar é na casa. Tudo que Satanás quer é te tirar da casa, é fazer você não vir mais para essa casa, é te afastar na casa. Mas Jesus está te dizendo: é aqui na casa que tem renovo, aqui na casa que tem graça, é aqui que eu profetizo sobre a sua vida, é aqui que eu tenho coisas novas sobre a tua vida, é aqui que eu estabeleço o teu ministério, é aqui que eu renovo tuas forças, é aqui na casa. O teu lugar é na casa. Fica na casa, fica na casa, fica na casa. Ainda que os ventos sejam contrários, permaneça na casa. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E para encerrar, a Bíblia nos diz que a última fase, a última aparição de Cristo. Pedro olha para os discípulos depois de alguns dias e fala para eles: estou voltando a pescar. Vou voltar para onde eu estava, para o mar da Galileia. Os discípulos, um olha para o outro e fala: também estou voltando para lá. Estou saindo da casa, estou indo para lá. E sabemos que os discípulos pescavam à noite. Eram pescadores natos, pescadores experientes. Porque todo pescador sabe que os peixes grandes, eles vêm à noite para respirar. E quando os discípulos começam a pescar, talvez por volta das 10 da noite, 10:30, pescam até meia-noite, não pegam nada. Pescam até 1h da manhã, não pegam nada. 3:30 da manhã, nem um lambari. 4:30 da manhã, 5:30 da manhã, não pescam nada. Aí a Bíblia diz que bem cedo de manhã, Jesus vem andando novamente pelo mar da Galileia. Ó, tranquilo, calmo, sereno. E vê que os discípulos tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Porque assim, irmãos, quando saímos fora da direção de Deus, nós ficamos igual o povo de Israel no deserto. Você fica rodando em círculos e não acontece nada na sua vida. Aí Jesus lança uma palavra para eles: ei homens, tem alguma coisa aí de comer? Tipo perguntando: vocês pescaram alguma coisa? Se tiver, me dá, estou com fome. Aí João grita:
não pegamos nada essa noite. Aí Jesus responde: então lança a rede para o outro lado do barco. Pedro olha para João: não temos nada a perder, vamos obedecer. Pegou a rede, ó. Quando a rede bate nas águas, e Pedro começa a puxar, ele... Opa! 153 grandes peixes. Aí João olha para Pedro e fala: eu conheço essa voz. Pedro estava nu e falou: também conheço. Mergulha nas águas. Porque quem ouve a voz do mestre, reconhece os teus pecados. E ali eles veem quase 200 côvados a nado e os outros no barco. Só que quando eles chegam nas margens do mar da Galileia, o texto bíblico diz que Jesus estava assim, ó, sentado, assando peixe na brasa. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aquilo que você quer buscar lá fora no mundo, aquilo que o diabo quer colocar para você buscar lá no mundo, Deus tem o de melhor preparado para você na presença dEle. E quando os discípulos se reúnem em volta de Cristo, todos em silêncio, Cristo serve o pão e serve o peixe para cada um deles, para eles comer ali, na comunhão. Aleluia. Porque o que importa não é o alimento, o que importa é as pessoas que estão na mesa. Tem muitas famílias que esse 2020 talvez não teve o melhor cardápio na mesa, mas a família estava reunida. Jesus está dizendo: talvez teu ano novo não seja igual ao ano novo de 2019. Talvez não seja o melhor Natal, o melhor ano novo, mas o que importa é a família estar reunida. E ali Cristo faz uma pergunta para Pedro, somente para Pedro. Pedro, agapas-me, tu me amas? Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro abaixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu és onisciente. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Com a permissão dos pastores, fique de pé. Jesus pegou o maior de todos os sentimentos, aleluia, e atrelou com o ministério. E ele estava dizendo para Pedro: Pedro, não dá para exercer um ministério se não tiver com esse sentimento, o sentimento de amor. O amor é o ápice de todos os sentimentos, é o maior de todos os sentimentos. Jesus estava dizendo para Pedro: a minha vontade, o meu querer, o ministério não dá para exercer sem amor. Não dá para exercer um ministério por ganância. Não dá para exercer um ministério por arrogância. Não dá para exercer um ministério com inveja. Não dá para exercer um ministério com soberba. Não dá para exercer um ministério buscando status nas mídias sociais ou algo do tipo. Não dá para exercer um ministério com qualquer outro sentimento, senão com o sentimento de amor. A minha vontade se faz com amor, a minha obra se faz com amor, tudo é por amor. Eu vou dizer de uma forma simples e corriqueira: até se nós limpamos a igreja, nós fazemos por amor. Se nós viemos trabalhar como obreiros, fazemos por amor. Se nós viemos até aqui para ouvir a palavra de Deus, é por amor. Se nós pregamos, é por amor. Se nós cantamos, é por amor. Tudo que nós fazemos é por amor. Tudo é por amor. Jesus está dizendo: a cruz do Calvário, eu morri lá por você e foi por amor, mesmo sem você poder me dar nada. Eu sofri, eu padeci e foi por amor. Agora eu te pergunto: o que pode te afastar da presença de Deus? A altura, a profundidade, a espada, a guerra, o dinheiro, as dívidas. O que pode separar você do amor de Deus?
Aleluia. Nada nos separará do amor de Deus. Deus vem aqui essa manhã para te dizer: eu te trouxe aqui, eu te dei forças para você estar aqui, na minha presença. Sabe por quê? Porque eu te amo. E por eu te amar, eu não abro mão de você por nada. Eu quero encerrar isso daqui com uma oração. Abra tuas mãos. Você pode ter todos os dons. Você pode ser o maior teólogo. Eu sou teólogo, eu amo a teologia. Mas sem amor de nada adianta. Você pode falar em línguas estranhas, você pode profetizar, tudo isso daí é bom e eu amo isso. Mas sem amor de nada adianta. O corpo de Cristo, a igreja é formada por amor. Jesus disse: se um membro ele sofrer ou padecer de alguma dor, o corpo inteiro sente. Não tem como eu dizer que faço parte do corpo de Cristo e eu não sinto a dor do meu irmão. Eu não tenho amor. O amor é a supremacia de todos os dons. Aleluias. E porque você está me dizendo isso, Gabriel, eu encerro essa mensagem nesse domingo de manhã. Porque o amor é que vai fazer você suportar as dificuldades e os erros das pessoas que você ama. Porque se você não amar, você não vai suportar ela. Se você não amar, você não vai suportar ele. Se você não amar esse Jesus, você não vai suportar o peso da cruz. Se você não amar, você não vai resistir às tentações. Você resiste às tentações, não é porque você é forte, é porque você ama o teu Jesus. Você resiste às dificuldades, não é porque você é o bambambam, não. É porque você ama aquele que morreu por você na cruz. Se nós estamos aqui é por amor. E esse amor nos resgatou um dia. Esse amor nos trouxe aqui um dia. E eu encerro essa mensagem dizendo para você: Jesus, Ele te ama de forma incondicional. Jesus, Ele é citado por Paulo em um relacionamento. Quando Paulo diz: vocês amai as vossas esposas, igual Cristo amou a igreja. Sabe por quê? Porque ainda que erramos, Ele continua nos amando. Calaxere baraia, calaxere basúria. Que amor é esse? A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E sabe por que nos constrange? Porque como é que pode que mesmo depois da gente errar, Cristo, Ele olha para nós e fala: eu não abro mão de você por nada. Eu não abro mão de você por nada. Vem, porque eu estou de braços abertos te esperando. Vem para a minha presença, porque eu estou de braços abertos te esperando. Aleluia. Essa manhã, saia daqui sabendo que o motivo de nós estarmos ligados na videira verdadeira é por amor. Eu encerro essa mensagem dizendo que as salvas de palmas louve ao Senhor por amor. Você que não é evangélico, você que não é cristão, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero encerrar perguntando para você: se você está aqui, da onde você está, só levanta as suas mãos e dá um sinal, assim com uma das suas mãos. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Não tem ninguém? Tem mais alguém que não é evangélico ou está afastado dos caminhos do Senhor? 2. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Não tem ninguém? Eu posso fazer uma oração por vocês? Posso fazer uma oração por vocês? Então vem aqui na frente. Quero fazer uma oração rápida por vocês. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Glória a Deus. Esse moço que está aqui, eu convidei ele para vir aqui hoje. Eu amo muito ele, meu sobrinho.
um dos meus sobrinhos mais velhos. Eu estou muito feliz de você estar aqui, Guilherme. Porque você está no centro da vontade de Deus. E você está aqui porque Jesus, Ele te ama muito. Abra as mãos de vocês. Eu quero perguntar para vocês, antes de orar e abençoar a vida de vocês. Se vocês querem esse Jesus que ama vocês. Se vocês querem Ele como o único Salvador da vida de vocês, da alma de vocês. Sim ou não? Sim? Sim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os céus estão em festa hoje. Igreja, estenda suas mãos para cá. Ora comigo. Deus, eu repreendo todo o mal sobre a vida desses homens, ó Pai. Eu repreendo todo o mal sobre a vida deles, ó Deus. E eu declaro a Tua bênção sobre a vida deles e a porção do Teu Santo Espírito. Preencha o coração deles, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito renove-os a partir de agora. E eles são salvos em Cristo Jesus. Deus Santo, Deus amado, o Teu amor invade o coração deles, e eu sei que a partir de hoje o Senhor vai se relacionar com eles, dando força para eles, dando estabilidade para eles espiritual. Deus, eu declaro um tempo novo sobre a vida de cada um deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em concordância a Igreja de Cristo diz, que as palmas louvem ao Senhor Jesus.